Olá, boas-vindas a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é São Paulo. E tem uma proposta que está gerando bastante discussão, né, nos bastidores da segurança pública, a possibilidade da rota, a famosa rondas ostensivas Tobias de Aguiar da PM, vir a usar drones armados. A gente tem aqui umas informações sobre essa ideia, sabe? Detalhando a tecnologia que eles estão pensando, a estrutura que estaria em estudo. Nosso objetivo aqui é, bom, desdobrar essa proposta, entender que tipo de equipamento é esse, né? E quais seriam as implicações. Tudo com base nesse material que a gente recebeu, e tem um detalhe que já chama a atenção logo de cara nas fontes. A menção a empresas que já estão desenvolvendo, e não só isso, estão apresentando por aí os super drones policiais. Parece que a tecnologia, olha, não está só avançando, está voando baixo. Exatamente. E é importante, né, colocar essa proposta no contexto certo. Ela não surge assim do nada. Faz parte de um movimento maior, eu diria. Uma busca constante por inovação tecnológica, novas estratégias para combater o crime organizado, que também se moderniza, né? Seja em tática ou armamento. E olha, o material que a gente analisou deixa bem claro que não é uma coisa isolada aqui no Brasil. Tem indicações de que o Rio de Janeiro também estaria avaliando usar drones com armamento nas operações deles. Quer dizer, é uma tecnologia que está começando a aparecer no planejamento estratégico em mais de um estado importante. Ok, vamos. Vamos abrir essa caixa. A ideia central, pelo que a gente entendeu das fontes, é que a PM de São Paulo estaria pensando em fazer testes práticos. Drones policiais, sim, mas com um diferencial. Pesado. Equipados com armamento pesado. E esses testes teriam um lugar específico, o quartel da rota. Agora, por que a rota especificamente? O material dá alguma pista? Olha, as fontes não entram nesse detalhe, no porquê exato da rota para esses testes. Mas a gente pode, né, inferir algumas coisas. Pelo perfil da unidade, pela motivação da proposta. A rota é conhecida por atuar em ocorrências assim de altíssima complexidade, confronto direto mesmo com grupos bem armados. E a justificativa principal da proposta que está lá no material é justamente essa: capacitar a polícia para essas situações extremas, onde o risco para o policial em solo é muito, muito alto. Faz sentido. Então, parece lógico testar essa tecnologia numa unidade que já enfrenta esses cenários, né, para que os drones seriam, em teoria, projetados. É uma unidade de intervenção tática, afinal. E é fundamental repetir o que as fontes reforçam. Ainda é uma proposta. Está em estudo, não tem nada implementado, tá? A ideia seria usar a tecnologia como um multiplicador de força, talvez, ou um equalizador, diante do poder de fogo que algumas facções têm hoje. Entendi. Faz sentido mirar na unidade que está na linha de frente dos cenários mais críticos. E aqui a coisa fica, bom, realmente interessante. Porque não é só comprar os drones e dar na mão dos policiais, né? O plano que está descrito nas fontes fala em criar uma estrutura organizacional nova para operar esses equipamentos. A proposta menciona estabelecer uma seção específica, dedicada, dentro da própria rota. E a inspiração para isso viria de uma estrutura que já existe e é bem respeitada na PM de São Paulo. Sim, exatamente. A inspiração citada é o grupamento de radiopatrulha aérea, o famoso Águia. A ideia seria, tipo assim, adaptar a expertise que o Águia já tem, com helicópteros tripulados, né? Mas aplicar isso para os drones, para as aeronaves não tripuladas. O que é fascinante aqui e que mostra a seriedade da proposta é essa intenção de criar uma companhia ou seção só para os drones. Uma estrutura dedicada. Isso. Sugere que o plano não é para um uso pontual ou só experimental. Indica uma visão de integrar isso de forma sistemática nas operações complexas da rota. A gente está falando de usar em perseguição para fechar perímetro em área de conflito, dar apoio tático para a equipe em solo durante confronto pesado. Criar uma estrutura dedicada significa pensar em treinamento contínuo, doutrina de emprego, manutenção especializada, quer dizer, incorporar essa capacidade de verdade na estratégia da unidade. É um passo grande, estruturalmente falando. E quais seriam os desafios de encaixar essa nova seção dentro de uma estrutura já tão consolidada como a da rota? Imagino que não seja algo trivial, né? Adaptar cultura, procedimentos. A trivial não é, com certeza.
Embora as fontes não detalhem esses desafios internos, a gente pode pensar em alguns pontos. Primeiro, integrar essa capacidade tecnológica avançada. Exige operadores com perfil e treino muito específicos, né? Dentro de uma unidade que é tradicionalmente focada no policiamento ostensivo, no choque terrestre. Uhum. Segundo, a definição clara da cadeia de comando e controle, para usar esses drones junto com as equipes em solo. Quem autoriza o uso? Quem decide se vai ser letal ou não letal? E como a informação que o drone coleta chega e é usada taticamente em tempo real pelas equipes lá embaixo. Isso é crucial. Sim, a comunicação. Exato. E terceiro, a própria cultura organizacional. Introduzir uma ferramenta que opera remotamente, com capacidade letal. Isso pode exigir uma mudança de mentalidade, de protocolos na unidade inteira, não só na seção dos drones. A adaptação da expertise do Águia é um bom começo, claro, mas operar drone armado em ambiente urbano complexo é um desafio bem diferente de pilotar helicóptero. Isso nos leva direto para a tecnologia mesmo. O que as fontes dizem sobre as capacidades desses drones? Que tipo de equipamento eles poderiam carregar? Então, as informações apontam para drones de médio e grande porte. Isso sugere aeronaves com boa autonomia, sabe, e capacidade de carga. Mas o ponto que mais chama atenção é o armamento letal previsto. Metralhadoras leves calibre 7,62 mm e lançadores de granadas. Nossa, 7,62? Calibre 7,62 mm. É um calibre de uso militar, né? Geralmente usado em fuzis, metralhadoras de apoio. E para complementar, os drones teriam sistemas de mira estabilizada, sensores térmicos para visão noturna ou com pouca visibilidade e câmeras de alta definição. Tudo isso operado remotamente, permitindo, segundo a proposta, disparos controlados e precisos à distância. Metralhadora 7,62 em drones sobrevoando áreas urbanas. Isso realmente muda o paradigma, não acha? Qual a sua leitura do significado tático disso para a polícia? Olha, se a gente conectar isso ao cenário mais amplo da segurança urbana, é uma mudança qualitativa importante, sim. O uso de armamento militar por policiais em solo já é uma realidade em muitas situações de confronto no Brasil, a gente sabe. Sim, infelizmente. Mas colocar esse mesmo poder de fogo numa plataforma aérea, não tripulada. Aí entram novas variáveis táticas. E, claro, levanta discussões bem significativas. Taticamente, oferece a capacidade de aplicar força letal precisa de um ponto de vista privilegiado, aéreo, né? Potencialmente sem expor diretamente os policiais em solo naquele momento específico. Permite observar e engajar alvos em locais de difícil acesso ou muito cobertos, só que, ao mesmo tempo, introduz complexidades enormes em termos de regras de engajamento. Como garantir a identificação positiva do alvo num ambiente urbano superdinâmico? Exato, risco de erro. Como minimizar o risco de dano colateral a partir de uma plataforma remota? Usar armamento militar por uma máquina controlada à distância em cenários civis é um território que exige, assim, extrema cautela. E uma regulamentação muito clara. As fontes não falam de precedentes globais, mas a gente sabe que drone armado por força militar é comum. Agora, por força policial, é bem mais restrito e controverso. Mas a proposta não fica só no armamento letal, né? Pelo que eu li, as fontes mencionam outras capacidades também. Correto. E essa dualidade é um aspecto chave da proposta que descreveram. Além das metralhadoras e lançadores de granadas, os drones poderiam carregar um arsenal não letal. Isso inclui lançadores de projéteis de borracha, granadas de efeito moral, aquelas de luz e som, dispositivos para lançar gás lacrimogênio e até sistemas de iluminação tática bem potentes, para desorientar ou controlar áreas. Ou seja, o drone seria uma plataforma multimissão. E como essa capacidade não letal se encaixa no quadro geral? Qual o valor tático disso? Bom, essa versatilidade amplia muito o leque de uso potencial, né? Com as opções não letais, os drones poderiam ser usados em controle de distúrbios civis, para dispersar multidões hostis, ou até para conter indivíduos armados sem partir direto para a força letal. Imagina um cenário de barricada ou um protesto violento. Um drone poderia lançar gás ou granada de efeito moral de forma mais direcionada.
E talvez com menos risco para os policiais que teriam que se aproximar fisicamente, né? A iluminação potente poderia ajudar em perseguição noturna, iluminar becos ou ofuscar suspeitos. Isso dá aos comandantes em campo mais opções táticas para graduar o uso da força. Em teoria, poderia até reduzir a necessidade de confronto físico direto em algumas situações, ou servir como um passo antes de escalar para a força letal. Uma ferramenta de escalonamento. Isso. A questão é, como garantir que essa força não letal remota seja usada de forma proporcional e adequada? Esse é o outro desafio. E para operar toda essa tecnologia letal e não letal, surge a figura do tal policial drone. Como as fontes descrevem essa função? A ideia, como a gente falou, é pegar a experiência do Águia, com operações aéreas tripuladas, e adaptar para o controle remoto dessas novas aeronaves. A nova seção da rota que cuidaria dos drones teria um escopo de trabalho bem definido, segundo as fontes. Primeiro, o manuseio técnico e a operação tática dos drones em missão. Segundo, desenvolver e aplicar programas de treinamento, muito rigorosos e contínuos para os operadores. Terceiro, a manutenção desses equipamentos que são complexos e caros, né? Preventiva e corretiva. E talvez o mais crítico de tudo, elaborar e refinar constantemente os protocolos operacionais padrão. Os POPs, né? Exato. Esses protocolos definiriam exatamente quando, onde e como essa tecnologia poderia ser usada, especialmente em situações críticas que envolvem o uso da força. Você mencionou treinamento rigoroso. Que tipo de habilidade um policial drone precisaria ter? Além de, saber pilotar. Operar um drone armado remotamente no meio de um confronto urbano parece exigir bem mais que coordenação motora. Ah, com certeza absoluta. Isso levanta uma questão crucial: a complexidade da operação remota em cenários de alto estresse. Pilotar um drone para vigilância já exige concentração, noção espacial. Agora, operar um drone armado, tomando decisão de vida ou morte à distância. Nossa! Num ambiente urbano caótico com informação que às vezes é incompleta, ambígua, sob pressão de tempo real, é outra ordem de grandeza. Os operadores precisariam de um treino que vai muito além de pilotar. Exigiriam um conhecimento tático profundo, capacidade de análise de cenário em tempo real, tomada de decisão sob pressão extrema, comunicação clara e eficaz com as equipes em solo e com o comando, e um entendimento absoluto das regras de engajamento e do uso proporcional da força. É quase um perfil de controlador de voo tático, mas com armas? Quase isso. E tem mais. A questão da desconexão física do cenário. Isso pode ter implicações psicológicas. Como garantir disciplina, controle emocional, responsabilidade ética quando você opera força letal por uma tela, talvez a quilômetros de distância? Definir protocolos extremamente claros e implementar mecanismos robustos de supervisão e accountability seria indispensável para mitigar os riscos. As fontes não detalham esses mecanismos, mas apontam para essa necessidade de estruturação. Considerando o cenário nacional, se São Paulo avançar mesmo com essa proposta, qual seria o impacto? Olha, segundo as informações que a gente analisou, se a proposta for implementada depois dessa fase de estudo, São Paulo se colocaria como um dos pioneiros no Brasil, no uso de drones armados em escala tática, integrados numa unidade de elite como a Rota. Como a gente já disse, o Rio também estaria cogitando isso, né? O que sugere que outras polícias no país podem estar de olho nesses movimentos. Seria, sem dúvida, um marco na adoção de tecnologias avançadas na segurança pública brasileira. E imagino que só a discussão disso já cause um debate enorme, né? Ah, inevitável. E necessário, eu diria. As fontes sinalizam isso. A gente está falando de questões éticas muito profundas sobre usar força letal por máquinas operadas remotamente. Quais são os limites? E tem os riscos operacionais também. Erro de identificação de alvo em ambiente complexo, falha técnica no equipamento que pode ter consequência trágica, a possibilidade de hackeamento, interferência nos sistemas. Sim, uma segurança cibernética disso. Exato. E, claro, o potencial para uso indevido, seja por excesso de força, seja para vigilância invasiva demais. Diante disso tudo, a necessidade de uma regulamentação extremamente clara, robusta, transparente, ela não é só importante, ela é crucial.
Essa regulamentação teria que definir limites precisos de uso, estabelecer quem opera, sob quais condições, com qual supervisão e quais são os mecanismos de controle e responsabilização se algo der errado, né? Em caso de erro ou abuso. Esse debate sobre ética e regulação é parte essencial da avaliação de uma tecnologia como essa, e as fontes indicam que essa discussão está acompanhando a proposta. Então, olhando especificamente para rota agora, o que tudo isso significaria para a unidade? Se a proposta vingar, como isso poderia mudar o perfil dela, as capacidades? Bom, a perspectiva que as fontes apresentam é que, se aprovada e implementada essa iniciativa, poderia de fato transformar a rota. Ela passaria a ter uma capacidade operacional que poucas unidades policiais no Brasil teriam, talvez nenhuma, colocaria ela na vanguarda. Sim, colocaria na vanguarda tecnológica da Polícia Militar no país. Do ponto de vista operacional, daria à rota uma nova ferramenta para missões específicas de alto risco, potencialmente aumentando a eficácia em certos cenários e talvez, em algumas situações, reduzindo a exposição direta dos policiais. Mas, como a gente já falou, traria junto todos os desafios de treino, doutrina, integração, controle. Seria uma mudança bem significativa na forma como a unidade opera nos cenários mais críticos. Mas é bom sempre lembrar o status disso, né? Fundamental. Voltar ao ponto-chave que as fontes ressaltam. Neste momento, é uma possibilidade, uma proposta em fase de estudo e avaliação. A decisão final, se adota ou não, vai depender, imagino, de vários fatores. Os resultados das avaliações técnicas, viabilidade, segurança do equipamento, a análise tática, qual a vantagem operacional real, a avaliação jurídica, está de acordo com as leis? E, não menos importante, o resultado do debate público e político que, com certeza, vai acontecer se a proposta avançar. Não é um fato consumado, é um caminho em avaliação. Certo. Então, para a gente amarrar nossa conversa de hoje, baseada nesse material que recebemos, estamos falando de uma proposta em estudo para equipar a rota lá em São Paulo com drones armados. Esses drones teriam um arsenal variado, letal de calibre militar e também opções não letais. A ideia envolve criar uma estrutura dedicada dentro da rota, inspirada no grupamento Águia, formando o tal policial drone. E claro, isso tudo acende debates importantes sobre ética, riscos, a necessidade de uma regulamentação muito rigorosa e o futuro do policiamento tático, num contexto em que o Rio também parece estar olhando para essa tecnologia. E, reforçando, tudo ainda no campo da avaliação. Exatamente. E talvez uma reflexão final que sai direto do que as fontes trouxeram seja sobre o papel da indústria nisso tudo. O material menciona explicitamente que já tem empresas não só desenvolvendo, mas ativamente promovendo, apresentando esses super drones policiais. É interessante esse ponto. Pois é, isso leva a gente a uma questão interessante para pensar. Até que ponto a própria disponibilidade comercial dessa tecnologia e o marketing que pode vir junto por parte dos fabricantes não acaba influenciando, ou até acelerando o ritmo e a direção da adoção desses sistemas por outras forças de segurança, independentemente dessa proposta específica da rota que a gente analisou hoje. É um fator externo à oferta tecnológica e seu impulso comercial que pode ter um peso bem considerável nas decisões futuras sobre usar drones armados no policiamento. Faz sentido, né? Faz todo sentido, uma provocação muito pertinente para a gente fechar nossa análise. O mercado empurrando a tecnologia pode ser um vetor tão forte quanto a demanda operacional em si. Fica aí a reflexão. Agradeço pela escuta e até a nossa próxima análise aprofundada.